o Bolsonaro ficou revoltado, cara, com uma entrevista numa rádio gaúcha. Putz. Né? Ele deu uma surtada aí porque ouviu a palavra inelegível e aí não se controlou, tá? Mas ele não é inelegível? Ele é inelegível, né? Mas ele ficou puto e falou que o Lula se reuniu com traficantes. Eu queria ver o Xandão anotar mais essa, assim, né, para o relatório final. Ali já teve o relatório de várias coisas finais, né? Mas para o PGR também podia fazer alguma coisa, né? Mas não vai. Não vai. Esse ano, então, acabou o ano, né, gente? Acabou. Ninguém quer fazer mais nada. Vamos ver aqui o Bolsonaro nessa entrevista aqui para a Rádio Gaúcha. Gaúcha Atualidade, com o ex-presidente Bolsonaro. Imagina ele sendo entrevistado por 3 mulheres, é o pesadelo da vida dele. É verdade. Tem que ser equilibrado, educado, com mulheres. Não dá, vamos ver aqui. Então, o senhor repete essa última frase, por gentileza. Oi? Obrigado pela oportunidade, né? Já quando voltar para Brasília, quer conversar, um sinal melhor, a gente conversa mais sobre isso aí, você fica à vontade. Não, o espaço está aberto aqui ainda para o senhor. E tem que ser assim para discutir qualquer assunto aí. Perfeito, Valeu. muito obrigada. O Brasil, você falou que a pergunta, né? Perguntar para o povo agora, o Brasil está melhor agora ou estava melhor comigo lá atrás? Como é que está o preço dos mantimentos no supermercado? Como é que tá a picanha para o pobre? O senhor está inelegível, qual é a sua pretensão futura? Seu filho concorrer? O senhor tem alguma coisa? Inelegível por julgamento político, porque me reuni com embaixadores. Não fiz como o Lula, que reuniu com traficantes no Morro do Alemão. O senhor espera reverter isso de alguma forma? Aí, havendo justiça, eu nem deveria ter sido condenado. Mas o TSE era parcial. Agora o TSE está equilibrado lá. Tudo pode acontecer. Mas não é por mim, não tem obsessão pelo poder. O senhor tem algum sucessor preferido para 2026? Não, sou eu mesmo. O senhor mesmo? Físico politicamente, sou eu mesmo. Mas se o senhor não puder ser candidato, o seu filho, Eduardo, seria o seu nome de preferência? Ou o governador de São Paulo? Não, vou indicar você. Se não for eu. Não, muito obrigado. Que baixaria! Vou indicar sua avó. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Essa pergunta poderia ser direcionada para o próprio Bolsonaro. Chega de frescura e mimimi, vai ficar chorando até quando? Tá inelegível, pode ser preso ainda antes de 2026. Aí você vê como ele também é bastante egocêntrico, né? Porque ele não quer abrir mesmo mão da candidatura e é provável que talvez apoie muito a contragosto qualquer nome, inclusive dos filhos dele. Como já fez com a ex-mulher, né? Quando colocou o filho Carlos Bolsonaro, ainda um petista de 17 anos, para competir na vereança ali com a mãe do Carlos, né? E afundou a mãe, né? E ali ele ficou do lado do filho, mas por um motivo que os filhos, quanto devem dar dos salários para ele, hein? Quanto devem? Qual é a renda que os filhos devem pagar para o Bolsonaro? Deve ter ali um pedágiozinho, né? Assim, pô, ajudei você a se eleger aí, parte do seu salário é meu, cara. Isso aqui. E não é nem rachadinha, né? Porque é filho. Tem muitos filhos que pagam as contas dos pais, né? E eu imagino que o Bolsonaro também seja um desses que pede, né, para que os seus rebentos façam um esforço financeiro ali em prol da conta bancária do Bolsonaro, que ganha mais de 100 mil reais por dia, dinheiro desse muito vindo do fundo partidário do PL, mas também de aposentadorias, né? E mostra muito bem quem é Jair Bolsonaro, né? Ele disse que não tem obsessão pelo poder, mas se não for ele, não será Ele mais falou ninguém. objeção, porque ele não sabe falar. Eu que entendi objeção. Não tem obsessão, tá? Acho que é isso que ele quis dizer. Não tem obsessão. Ok, não tem obsessão, mas se não for ele, não será ninguém. Parece que você é bastante obsessivo pelo poder. Sim, Jair Bolsonaro. Nenhum problema quanto a isso. Você é político, é natural que você tenha obsessão pelo poder. Mas, você não abrir mão, nem quando você está inelegível, nem quando você
já terminou seu mandato e perdeu, como foi o caso em 2022, querendo dar um golpe para se perpetuar no poder, fica difícil acreditar que você não tem obsessão. Você tem muita obsessão. Aí você mostra também, num momento como esse, como o Bolsonaro é uma pessoa sem postura, sem educação. A gente teve isso daí, esse pedaço de lixo ambulante, 4 anos no poder, tá? Se ele ainda fosse um ótimo presidente, tivesse trazido números absurdamente bons, você até perdoava a falta de elegância do Bolsonaro. Falou, não, o cara é deselegante, não tem postura de presidente, não é um estadista, mas fez com que o Brasil se tornasse uma potência. Você perdoa, cara, porque o cara foi bom político. Mas nem isso ele foi. Na verdade, vamos lembrar de uma coisa aí, né? Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, quem melou na época foi o próprio Bolsonaro. Era para ter saído na época dele. Era para ele ter isso como legado. Mas ele melou agindo como um idiota imaturo. Xingando a mulher do Macron, causando com o pessoal na Alemanha. Vocês lembram disso? Na época o Bolsonaro fez isso. Exatamente dessa maneira aqui. Falando que a mulher do Macron é feia e não sei o quê. Cara, isso não é postura de presidente, né? Ele é um presidente que, além de ser ignorante, além de ser muito ruim, ele ainda se auto-sabotou. Porque ele poderia ter agido melhor na pandemia, poderia ter costurado esse acordo de maneira madura. Não. A única coisa que ele fez de maneira madura, como se fosse um estadista de fato, foi não ter se metido na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eu até temi que ele tomasse um lado naquela época, e não é, né, natural aqui no Brasil tomar lados durante guerras como essa. Mas, tirando isso, meu amigo, foi só lamento, só lamento. Lembra as participações dele nas reuniões da ONU? Que coisa ridícula. Eles patética. É como o Milei está sendo tratado agora, Helder. Sozinho no canto. Isso. Aí reunia lá o Hélio Negão, o Marco Feliciano, o sanfoneiro, iam comer pizza na calçada. Querendo enganar quem? O cara sempre viveu de rachadinha. Tem não sei quantos imóveis, a família dele. Todo mundo rico, todo mundo dentro da política. Que humilde, cara. De humilde não tem absolutamente nada um sujeito como esse. Humilde é um cara tipo o Glauber, que pega parte da grana dele ali, que ele ganha todo mês, para colocar na militância, e tantos outros, né, que eu conheço, e não vou citar nomes aqui, mas que às vezes até tirou da grana familiar para colocar na luta, para colocar ali para ajudar alguém, coisa que o Bolsonaro nunca fez. Com certeza. É verdade.